Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar hoje na nossa aula a teoria da redação 2, mas já afunilando para a nossa próxima tipologia textual, tá bom? Lembre que na aula passada nós trabalhamos em sala virtual aqui a teoria da redação. Nós vimos algumas questões relacionadas à área do conhecimento, vimos a questão das nossas ideias, como organizá-la, como fazer o nosso resumo, o nosso croquis, né, nosso esboçozinho, como atrelar as minhas ideias, especificar o meu tema. E hoje nós vamos começar a conhecer detalhadamente a dissertação, tá? Então, dentro de teoria da redação 2, nós vamos começar a ver os aspectos gerais de uma dissertação. Primeira coisa que eu preciso entender: o que é uma dissertação? Para que serve uma dissertação? Em que situações eu irei utilizar a minha tipologia textual dissertativa? Qual é a função dela social para mim enquanto pessoa que interage? Então nós vamos entender alguns detalhes. Pessoal, a dissertação ela possui uma formalidade, tá bom? A dissertação é uma tipologia textual dentre aquelas três principais que a gente conhece, né? Redação, descrição, narração, descrição e dissertação. Dentre essas três, a dissertação ela é a mais formal. Por que que ela é a mais formal? Justamente porque ela vai ter um padrão. Ela tem um padrão. Railson, mas a narração também tem um padrão, correto? Porém, a narração ela tem uma diferenciação em relação à dissertação, porque aquele padrão que nós temos na narração, na verdade, são características, né, redativas. Elas podem variar dependendo da pessoa. Só para vocês terem uma ideia, nas aulas anteriores nós vimos que nós temos no mínimo 3 focos narrativos. Nós temos o narrador onisciente, nós temos o narrador observador, nós temos o narrador personagem e ainda há outros narradores. E ainda há também narradores que se modificam durante o texto, durante a narrativa. Só que quando eu falo da dissertação e tenho ela com uma formalidade, é porque ela vai usar um padrão. E esse padrão aqui é o padrão que é exigido socialmente. Por isso é que ela é diferente da narrativa, porque na narrativa você tem a liberdade da escrita em si. Você brinca muito com o vocabulário, com o cenário, com o tempo. Você pode fugir, né, na ideia de tempo psicológico, tempo cronológico. O espaço também é algo que você pode manipular. Sem falar que você pode usar também muitas metáforas dentro da narração. Você pode fazer uma narração imagética, a fantasia pode estar ali presente. Já a dissertação, ela é mais real, ela é mais física, ela pertence ao mundo mais concreto, né? Embora use muito da reflexão, mas é uma reflexão coerente, não uma reflexão imaginativa. Não posso imaginar, refletir sobre um mundo e na hora criá-lo do ponto de vista dissertativo, porque isso não vai funcionar, isso está muito mais para a forma narrativa. A narração ela permite o indivíduo fazer muito isso. Então, tendo a dissertação com um aspecto mais formal, porque obedece a um padrão, se obedece um padrão, se eu sigo um padrão, significa que eu vou ter que obedecer algumas regras, algumas formalidades, como o próprio nome já mencionou aqui. E isso é que nós vamos começar a trabalhar aqui. Então, o primeiro aspecto da minha forma padrão é o fato da minha redação ela precisar de uma introdução. Ela precisa ser iniciada com uma introdução. Eu preciso situar o meu leitor, o meu telespectador, o meu observador, né? Porque a dissertação ela pode ser escrita, mas ela pode ser também apresentável, como por exemplo nós vemos em muitas defesas
de trabalhos acadêmicos, a gente observa muito também em jornais, né? Muitas reportagens que são feitas de uma maneira bem dissertativa, que obedece um padrão formal. Então ela está permeada dentro de qualquer âmbito social, porque é o texto. O texto ele vai existir dentro de qualquer âmbito social, seja na área do esporte, seja na área da ciência, seja na área médica, seja na área filosófica. Quando você defende uma ideia, quando você vai argumentar sobre alguma coisa, você vai fazer o uso da dissertação. A ideia de dissertar é se expor, é falar, é expressar, né? Colocar em xeque ali, colocar ali na mesa algumas questões e trazer argumentos. Então, eu preciso ter uma introdução. Essa minha introdução, ela precisa apresentar, olha só, o que eu tenho que ter na minha introdução? Uma apresentação do assunto que eu vou tratar, do tema que eu vou falar, sobre o aspecto ao qual eu vou me dedicar a defender e a argumentar. Então, eu preciso de uma apresentação. Ninguém vai ser motivado ou vai se sentir motivado a ler a sua redação ou procurar entender o seu ponto de vista sobre um assunto se você não fizer uma boa apresentação. É parecido com uma venda de um produto. Quando você cria um produto, o mais importante em si é o produto, é a eficácia do produto. Mas se você não tiver uma forma apresentável desse produto, que chame a atenção da pessoa para experimentá-lo, dificilmente você vai conseguir vender esse produto, correto? Pois bem, então, assim como as embalagens, as belezas, né, dos produtos físicos estão para o consumidor, a introdução está para o leitor. Então, a introdução daquilo que eu vou tratar na minha dissertação é necessária que nessa minha introdução eu traga algo aprazível, prazeroso, interessante, que chame a atenção. Lembrando, gente, que geralmente a minha dissertação eu vou ter um público-alvo. Então, dependendo do assunto que eu trate, eu tenho que entender que não vai agradar todo mundo. Se eu for falar, por exemplo, sobre o aspecto da saúde mental, né, problemas mentais, tem pessoas que não vão ter interesse em querer ler. Mas se eu for falar, por exemplo, sobre a questão de automóveis, algum público vai ter interesse nesse assunto, outro não. Então, os assuntos eles procuram sempre agraciar ou contemplar um público-alvo. Isso é importante a gente entender. Para quem que eu estou escrevendo? Por isso que na minha apresentação, que está dentro da minha introdução, eu preciso mostrar para quem é esse texto que eu estou me referindo. E aí, na minha introdução, eu dou logo continuidade para o meu desenvolvimento. Vocês já conhecem, né, boa parte disso daqui. Mas é preciso sempre tocarmos, né, nesses pontos constantemente, porque nós vamos esquecendo. Então, gente, é preciso que vocês sempre fiquem atentos, tá, a esses detalhes. Bom, o que é o meu desenvolvimento de uma maneira mais básica, mais lógica? O meu desenvolvimento nada mais é do que, de fato, desenrolar da minha argumentação. É dentro do meu desenvolvimento que eu vou ter os meus argumentos, tá bom? Argumentos. Dentro do desenvolvimento, eu vou argumentar aquele meu ponto de vista. Observem como nós já estamos tendo aqui um padrão. Nenhuma redação dissertativa ela se inicia aleatoriamente. Exige uma formalidade, um padrão. E isso é muito apreciativo, principalmente pelos concursos. Especialmente a prova do Enem, ela segue um padrão rigoroso, tanto de redação como de estruturação da redação dissertativa. Por isso que é importante a gente já começar a treinar bastante isso, ok, gente? Bom, dentro do meu desenvolvimento, eu vou trazer os meus argumentos, o meu ponto de vista. É dentro desse meu ponto de vista que eu vou fazer a minha defesa argumentativa. E por último, eu tenho uma partezinha da minha dissertação que eu vou chamar de conclusão. Tá? Vamos fazer um parêntese aqui para a gente analisar uma situação. Quando eu falo de conclusão, pessoal, entendam, é a conclusão daquele momento que você está discutindo um assunto. Porque essa palavrinha conclusão é um termo muito forte para deixar como concluso um tema, um assunto.
Nenhum assunto no mundo ele é finito, né? Ele sempre vai poder ser reexplorado, ser abrangido novamente, ser rediscutido, ressignificado. Então, geralmente a gente coloca a conclusão e a conclusão da ideia de que é aquilo ali e acabou. Fechou nisso, ninguém mais pode discordar ou aumentar ou continuar. Acabou. Não é bem assim. Mas uma maneira básica a gente chama de conclusão. Que na verdade são, de fato, as nossas considerações finais, tá bom? Considerações finais. Mas a nível de educação básica, a nível de compreensão de vocês, a gente vai fechar e amarrar a ideia como conclusão da minha redação, porque na verdade eu vou fechar apenas aquele meu argumento, aquele meu desenvolvimento. Eu vou concluir o meu ponto de vista, meu argumento que está dentro do meu desenvolvimento, correto? Mas lembrem-se, lá na frente, principalmente quando estiverem na vida acadêmica, escrevendo artigos, defendendo ideias, sempre um assunto ele pode ser ainda contínuo, né, infinito, rediscutido constantemente. Então, na vida acadêmica não há conclusão de um assunto. Ele pode ainda ter a sua continuidade, ele pode ser rediscutido, tá certo? Bom, mas a nível de redação escolar, redação visando o Enem, nós temos aqui a ideia de uma conclusão. Então nós temos essa conclusão básica. O que vai trazer a minha conclusão? A minha conclusão vai fazer um fechamento. E dentro desse meu fechamento eu tenho uma reafirmação, olha só, uma reafirmação dos meus o quê? Dos meus argumentos, tá? Eu preciso ter uma reafirmação dos meus argumentos. Vejam como esse processo ele segue uma padronização. Então eu tenho a minha introdução, meu desenvolvimento, minha conclusão. Dentro da minha introdução, eu ainda tenho alguns aspectos a serem discutidos, né? Por exemplo, tem uma coisinha dentro da minha introdução que eu chamo de tópico frasal. Quando eu falo de tópico frasal, pessoal, olha só, tópico frasal, o que significa isso? O tópico frasal está para nós assim como o Sol está para o planeta Terra. Sem o Sol, não tem como existir vida na Terra, correto? Então, a interdependência de um para o outro é fundamental. Quando eu falo em tópico frasal, nós vamos ter a oportunidade de analisar exclusivamente esse assunto mais na frente, né, separado. Ele é bem complexo, mas para vocês entenderem, é a essência de tudo que eu quero dizer dentro de uma redação. Então, o tópico frasal, ele sempre, né, praticamente quase sempre, ele vem na introdução, porque ele vai fazer com que o leitor fique amarrado ao tema, ele vai prender o leitor ao tema. Então, o tópico frasal geralmente aparece logo no início da minha introdução, ou já na segunda linha. Então, o que é ele de fato? É uma frase, por isso que é uma fraseologia, uma expressão, geralmente tem em média uma linha e meia, 2 linhas, que vai trazer a essência, né? É como se fosse a alma da minha redação ali. Vamos exemplificar? Se eu tenho, por exemplo, um tema falando sobre racismo, que está sendo tão discutido agora na nossa sociedade, não é isso? Principalmente agora com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, essa discussão ela se reacendeu no mundo sobre a ideia do racismo, as concepções do racismo, enfim, os prejuízos trazidos por essas ideologias. Se eu for falar de racismo e eu precisar iniciar a minha introdução, eu preciso colocar ali um tópico frasal. O que seria esse tópico frasal? Eu precisaria trazer uma essência de alguma coisa que prendesse o leitor até o final da minha redação. Então, eu vou verbalizar aqui algumas introduções para a gente poder analisar. Vamos supor que eu dissesse assim. O racismo no século XXI é algo inaceitável mediante o avanço humano, tecnológico e social. Vejam só aí o que foi que eu falei. Qual seria dessas expressões aqui mencionadas nessa introdução que poderia ser a chave, né, para o meu tópico frasal? Qual seria a palavrinha ou a expressão dentro dessa estrutura que mais chamou a atenção
para que o leitor tivesse então ali a atenção presa, né, para ler até o final a minha redação. Mencionei que na sociedade atual do século XXI, né, o racismo é inaceitável mediante o avanço humano, social, tecnológico e assim vai, né? Mas o que mais chamaria a atenção nisso daí? O racismo, primeiro, ele sempre foi inaceitável, né? Sempre. Muitas vezes ele não foi vencido. É bem verdade que tivemos anos e anos de escravidão, só que nunca foi algo aceitável, algo natural. Preste atenção. Nunca ninguém achou o racismo algo natural. Sempre existiu uma parcela da sociedade que não aceitava isso, mas que infelizmente não poderia ir contra, devido às forças, né, serem insuficientes para lutar contra essas ideologias de escravidão. Então a gente tinha aí uma sociedade que escravizava, mas que ao mesmo tempo uma grande parcela não aceitava isso, mas não tinha como lutar contra isso. Então essa parte que eu mencionei de que o racismo é algo inaceitável não é um tópico frasal. Por que ele não é um tópico frasal? Porque o racismo é algo que nunca foi aceitado no mundo inteiro. Embora alguns países escravizaram, as pessoas, ainda hoje há certas formas de escravidão, trabalho escravo principalmente, mas é algo que a sociedade, de um modo geral, não tolera, mas que existem forças de poderes. Então, essa ideia de que isso aí é genial, ele foi inaceitável. Não, sempre o racismo foi algo inaceitável, né? Geralmente, quando a gente fala de racismo, a gente consegue logo atrelar a ideia de escravidão. Porque, geralmente, quando se tinha um sentimento de superioridade de raça, e quando eu passo a ter uma ideia de uma raça inferior, eu quero escravizá-la. Foi assim que aconteceu com os israelitas lá no Egito Antigo. Os israelitas eram escravizados por Faraó. Foi assim que aconteceu com os bárbaros e os saxões e os ângulos lá no Império Romano. Então, por serem considerados raças inferiores, por não serem considerados romanos, cidadãos romanos, o Império Romano escravizava esse povo. Então, geralmente, a ideia de racismo, de raça, tem a ver com a escravidão. E lembrando que nem sempre a ideia de racismo está atrelado à cor. Atualmente, nós temos uma luta muito grande pela ideia de cor, né? Então, o racismo hoje está atrelado à ideia de cor, dos negros especialmente. Mas a ideia de racismo por causa de uma etnia, principalmente grupos, né, étnicos, que não aceitam aqueles outros grupos étnicos diferentes. Então, é uma ideia também, uma concepção. Então, a gente precisa ampliar nosso horizonte. O que seria, dentro dessa ideia toda que eu falei para vocês, um tópico frasal que traria a atenção para o meu leitor ler o meu texto até o final? Será que algo que eu coloquei aí, que é inovador em relação a anos anteriores, a séculos anteriores, não faria diferença para a atual realidade na concepção do racismo, consequentemente trazendo uma ideia de escravidão? Lembrem que na introdução eu falei sobre que ele seria inaceitável mediante a sociedade atual. E eu falei algo interessante, que o mundo tecnológico, não é isso? Ele não permitiria mais isso. Então, diferente das outras épocas, nós temos hoje uma tecnologia quando eu falo, principalmente a tecnologia na informação. As redes sociais, os meios de comunicação, é uma forma tecnológica que faz com que as coisas, né, se tornem inaceitáveis. Não é à toa que o caso da morte do George Floyd nos Estados Unidos ganhou uma repercussão, simplesmente porque alguém ali que estava com o celular gravou. Se não tivesse ninguém gravado aquilo ali, colocado na mídia, nesse mundo tecnológico, né, avançado, globalizado, talvez o mundo não estaria do jeito que está hoje, fazendo aí, né, manifestações, fazendo reivindicações o tempo todo. Perceberam o detalhe? Então, falar de racismo em um mundo moderno, em um mundo totalmente computadorizado, digitalizado, um mundo virtual que hoje nós vivemos, um mundo da velocidade da internet, seria um fator preponderante, um fator diferenciado, um fator aí crucial para eu analisar minha redação
né, ao escrever e analisando esses pontos, que os contextos sociais mudaram. O racismo, a escravidão, a ideia de classe superior, classe inferior, elas continuam as mesmas. Desde os nazistas a gente tem essa ideia de diferenciação de raças, né? Eles odiavam os judeus, e matavam, escravizavam, colocavam para trabalhar em serviços forçados nos campos de concentração. Então observe como racismo, escravidão, ideia de raça superior, ideia de raça inferior, elas estão todas interligadas aí nessa ideia. Mas algo interessante é que hoje nós temos uma coisa que antes não existia, que era um meio de comunicação tecnológico altamente veloz. E isso fez a diferença. Então, trabalhar a perspectiva da escravidão sobre a ótica do racismo, né, trabalhar essa lógica dessas duas concepções aí, num contexto social, tecnológico, traria atenção para o meu leitor, porque hoje a gente sabe que nós vivemos em um mundo que não aceita mais um mundo fora do mundo tecnológico. Então hoje, por mais humilde que seja o estabelecimento, qualquer lugar, no mínimo você vai ter que ter um acesso ali à internet, a um computador, a uma rede de Wi-Fi boa, porque as coisas não funcionam. Se não tiver, parece que não vai para frente. Então a gente está preso a isso. Então, trabalhando essas ideias sobre essa ótica, isso seria o meu tópico frasal. Vamos fazer um outro exemplo aqui, bem rápido. Né? Vamos supor que eu fale de área médica, né? E aí eu vou falar, por exemplo, das pessoas que são diabéticas. Né? E aí eu quero trazer a ideia da questão dessa doença, da diabetes, para a nossa sociedade atual. Então, eu poderia fazer da seguinte maneira, dizer a seguinte introdução. Nos últimos 20 anos, o aumento de 35% de jovens entre 18 e 20 anos aumentou consideravelmente em relação ao consumo de açúcar. Olha só o que eu estou falando aí. Eu trouxe uma coisa diferente. A ideia de diabetes, até então conhecida por todos, geralmente era associada a que perfil social? Perceberam aí? Geralmente era associada a pessoas com mais idade, pessoas idosas, não é verdade? Ou pessoas com morbidades, pessoas obesas, pessoas com algum problema já de saúde ali, né, hereditário. E aí nessa minha introdução eu falei algo diferente. Eu trouxe uma atenção diferente, mencionei que há uma porcentagem de uma parcela da sociedade que tem entre 18 e 20 anos que aumentou o consumo, né, do açúcar. Então é um alerta, então eu especifiquei, eu trouxe um tópico frasal, essa ideia de 18 a 20 anos, uma nova geração que está de fato consumindo um nível de açúcar alto para a idade, é algo que até então, há 10 anos, 15 anos atrás, a gente não esperava. Então, essas palavrinhas chaves que amarram o nosso texto, nós vamos estudar isso com mais detalhes na frente, né? Mais lá para frente. Não se preocupem ainda, mas só para vocês terem logo uma luz, é o que eu posso estar chamando de tópico frasal. Então, vou dizer que o meu tópico frasal é algo essencial na introdução, tá? Na introdução. Geralmente, né, eu posso colocar o meu tópico frasal, às vezes no final da minha introdução, mas o aconselhado é sempre colocar esse tópico frasal logo no início. Né? Ao iniciar a sua introdução ali, se a sua introdução ela tem 5 linhas, coloca logo no comecinho, né, na segunda, terceira linha, você já começa a colocar essas palavrinhas que vão chamar a atenção. Se a sua introdução tiver 8 linhas, por exemplo, né, se for um artigo grande, um texto bem grande, a sua introdução vai ter ali umas 10 linhas, umas 8 linhas, né, para introduzir o conteúdo. Mas geralmente não é muito cobrado isso para vocês. Por quê? A redação de vocês ela é baseada muito na redação do Enem. A redação do Enem ela tem 30 linhas. Então, se eu tenho 30 linhas, geralmente a minha introdução ela vai girar em torno de 3, 4 linhas no máximo, né? Então, a partir da segunda linha, eu já começo a jogar uma palavrinha-chave, uma expressãozinha-chave, para que chame a atenção do meu leitor para ele concluir a leitura até o final da minha redação. Para que não seja uma leitura enfadonha. Então, eu tenho que colocar algo que já chame a atenção para ele continuar lendo, tá certo? Bom, gente, então, falando aqui do tópico frasal,
de uma maneira bem grotesca, né? Um conceito bem simples, é justamente isso. É algo que é essencial na introdução e é uma estrutura que vai trazer a atenção do leitor para continuar lendo o seu texto até o final. Lembrando que todas essas estruturas elas precisam ser interligadas, porque na minha introdução eu lanço o tema, vamos supor, racismo. No meu desenvolvimento eu vou trazer argumentos, vou trazer dados, vou trazer pessoas que foram vítimas de racismo, pessoas que foram mortas por causa do racismo, as consequências que o racismo trouxe já comprovadamente através de dados científicos que já são conhecidos na história. E aí na minha conclusão eu vou trazer o reafirmamento das minhas ideias. E aí na minha conclusão eu vou trazer lá da introdução aquele meu tema defendido, ou seja, eu vou amarrar, eu vou puxar lá de cima e trazer de volta a atenção daquele ponto de vista meu, pretendido e defendido, argumentado no meu desenvolvimento, eu tenho que reafirmá-lo na minha conclusão. Eu preciso fechar essa minha ideia, tá certo? Então, a dissertação, diferente dos outros tipos textuais, como a descrição e a narração, ele vai ser diferenciado porque ele vai precisar de uma formalidade. Até mesmo o uso vocabular, olha só, o uso do vocabulário, ele é diferenciado, tá certo? O vocabulário, ele é um vocabulário mais erudito, mais formal. Então ele vai te pedir, né, que você faça o uso da forma padrão da língua. Uma coisa é você estar conversando, né, com alguém coloquialmente, se expressando espontaneamente. Quando você para e vai reescrever algo partindo de uma análise, né, que você vai levar em consideração todos aqueles aspectos da nossa aula anterior que eu coloquei aqui, na teoria da redação 1, quando você vai sentar e escrever sobre algum assunto de um ponto de vista mais científico, algo mais coerente, você precisa trazer o seu vocabulário, você precisa trazer a atenção para esses aspectos. Então o seu vocabulário ele precisa ser um vocabulário mais formal, tá? Ele não pode ser um vocabulário coloquial, como se você estivesse falando no dia a dia com qualquer pessoa, beleza? Bom, a dissertação ela pode ser classificada de duas maneiras, né? Ela pode ser expositiva e pode ser argumentativa, conforme eu coloquei até aqui, tá? Só que, para nós, o mais importante é a dissertação argumentativa. Eu tenho duas formas, a expositiva e tenho a outra que eu chamo de argumentativa. Argumentativa. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre a diferenciação entre a expositiva e a argumentativa, tá certo? Que é, de fato, a que vai ser cobrada. Tanto é que eu já dei uma pistazinha aqui na ideia do desenvolvimento, né, que lá aparecem os argumentos. Mas nós vamos perceber na próxima aula o que, de fato, são esses argumentos e como consigo, ou como eu posso colocar um argumento que seja um argumento convincente. Porque a ideia da dissertação é você levar alguém, né, a entender um conteúdo e acreditar naquilo que está sendo dito. Quando você coloca a argumentação, você está persuadindo, ou seja, incentivando a pessoa a acreditar naquilo ali. E aí você vai usar os argumentos. Nós vamos estudar isso especificamente na nossa próxima aula de uma maneira mais detalhada, sobre a argumentação na redação dissertativa. Tá bom? É o tema da nossa próxima aula. Mas, para uma visão geral, lembrem que a nossa dissertação ela contempla essas ideias aqui. Eu aconselho vocês a pegarem aquele vídeo anterior e reassisti-lo. Né? Reveja aquele vídeo mais uma vez, depois em seguida volte nessa nossa aula de hoje, e aí você vai ter uma visão mais completa, um panorama mais completo sobre essa ideia da redação dissertativa. Tá certo? Então na próxima aula a gente vai entrar na diferenciação da dissertação expositiva e da dissertação argumentativa e vamos entender direitinho como fazer um argumento de fato convincente. Porque a redação ela pode estar cheia de argumentos, mas podem não convencer o leitor. E isso pega muito mal na hora de ser avaliado por um avaliador do Enem, por exemplo. Tá certo? A gente já se prepara aí para o futuro. Então a gente já tem que fazer as coisas do jeitinho que vai ser cobrado mais lá na frente. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.
Forte abraço, uma ótima semana para todos nós.